Graça e paz a todas, bom dia. Obrigada Senhor. uma vez, pastora Meire, por vir, aceitou o convite. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Se quiser já começar. Pessoal. Como também. Pai Senhor, a todas as irmãs que estão ao vivo. Glória a Deus. Está me ouvindo bem? Sim. O Senhor me levou... de todo esse tempo que eu ministrei pelo grupo, pelo Meet, foi a primeira vez que a Cris me fez o convite, eu fiquei perdidinha na maionese, sabe? Eu falava, meu Deus, onde, Pai? Você vai responder, Agnes? A Cris a Nilza está pedindo para a gente orar. Vou orar aqui. Oh Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Usa a pastora Meire, Senhor, usa ela, Senhor, conforme o teu querer. Nos diminua para que o Senhor cresça, Pai. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, que o Senhor faça infinitamente mais, Pai, sobre esse culto, esse momento que a gente está aqui, Pai, que seja da tua vontade. Tira todo impedimento, tira tudo que não vem de ti, Senhor, sobre as nossas vidas e abençoa ela, Pai. Cuida desse momento, que seja precioso, Senhor, para nós aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, eu já agradeço. Amém. Amém. Mas só que, ao mesmo tempo que eu estava perdida, vinha sempre em mim esse fala Deus, sabe? Fala Deus, tal, né? E eu ia para aquele louvor que está agora na mídia aí, né? Eu sou difícil de ficar lembrando as coisas. Que aí no meio da música eles cantam, né? Esse fala Deus, tal. Aquele que não deixa só a única voz que eu preciso ouvir é a voz de Deus, né? Tem esse louvor, tal, que tem isso. Aí até que o Senhor me fez entender que ele queria era só o fala Deus. E para a gente falar hoje lá em Isaías, no capítulo 6. Aí o Senhor me levou lá e é onde que a gente vai falar um pouco hoje, pelo menos aquilo que o Senhor ministrar. Então, Isaías capítulo 6. Amém? Isaías capítulo 6, já no começo o Senhor fala assim, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Aleluia. O Senhor só fala um pouquinho sobre Isaías, né? Aí eu já fui dar uma pesquisada e tal. Isaías, ele era, na época, né, ele era um profeta, ele era um conselheiro, ele era, dizem que ele era primo de um rei, né, tal. Então, ele era alguém que ele tinha posses. Então, ele tinha condições de estar na elite e também estar no meio do povão. E quando eu estava olhando sobre isso, sobre Isaías, o Senhor me levou a realmente, quando o Senhor
muitas das vezes o Senhor pega e escolhe, ele coloca alguém de muita posse e ele vai lá e resgata aquela pessoa. Porque o Senhor, ele não... Porque tem muita gente que fala assim, Deus é para o povão, né? Mas Deus não é para o povão. Deus é para todos os povos. Então, ele vai pegar alguém, sim, da elite, para que seja apregoada para o povo da elite. Ele não foi lá e não buscou Saulo, transformou num Paulo, e Paulo tinha acesso aos grandes. Paulo, quando ele foi preso, ele chegou lá e falou, sou romano, né? Eu não posso ficar aqui. Então, ele tinha poder de voz. E assim era Isaías, ele tinha poder de voz, tanto no meio da elite quanto no meio do povão. É bem interessante isso. Voltando aqui para o texto. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E quando que o Senhor me levou para ler aqui dos serafins eram os, como se diz, anjos de elite, né? Que eles estavam ali em volta do Senhor. E quando ele cobriu os olhos, o rosto, era a grandeza do Senhor, né? Pela grandeza do Senhor, pela reverência que eles tinham diante do Deus poderoso. E eles tinham acesso ao Senhor, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, lendo isso, o Senhor me levava também sobre nós, sabe? Olha só, os serafins, eles tinham tanta reverência ao Senhor que eles que estavam ali ao lado do Senhor, eles cobriam o rosto. E muitas das vezes, nós não damos valor ao Senhor, né? Porque é difícil a gente falar isso. Ai, meu Deus, eu estava ontem falando, o Senhor me dando as palavras, eu falava, Senhor, muitas das vezes eu não quero muito ser usada, sabe? Assim, nessa parte de palavras pesadas, né? Aí eu fico procurando palavras, sabe? Para poder amenizar, né? Aquilo que o Senhor está falando, porque se a gente fosse falar aquilo que vem na mente mesmo assim, eu creio que acaba machucando. Então, a gente tem que ter sabedoria para falar. Mas, em relação a isso, quando os serafins tampam o rosto, né, por reverência ao Senhor, pela granditude do Senhor, e aí o Senhor me trouxe a nós, humanos, né, e tem muitos que, muitas das vezes, não dão pelota para Deus, sabe? Deus está falando e eles estão virando as costas, estão indo embora, não está nem aí com a situação, estão tirando sarro, estão brincando com as coisas de Deus, sabe? Tem algumas pessoas que fazem muita piadinha com as coisas de Deus. Aí a gente para e pensa, onde que está a reverência diante desse Deus poderoso? Porque se fosse antigamente, eu falo, se fosse antigamente, a metade da população já era, né? Porque o Senhor pegava e já ia dando resultado para alguma coisa, né? Como aconteceu lá com o primo de Moisés lá, que o Senhor pegou, consumiu ele, um monte de coisa, né? E hoje em dia, como nós estamos pela graça, muitas vezes as pessoas não dão muito valor para as coisas de Deus, tá? E eu conheço uma pessoa que o que eu tinha pensado não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, eu conheço uma pessoa que ele já chegou e falou para mim, falou assim, se eu tiver errado, que o Senhor me fulmina aqui na hora. Sabe? Isso é falta de reverência ao Senhor.
Isso é falta de saber que tem um Deus que é poderoso, que ele é justo, ele é justiça, que ele age. Sabe? Aí fica desafiando o Senhor Deus. Porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Então, as pessoas, elas tomam posse disso. Sabe? E tem muitas pessoas que falam, meus pecados foram perdoados. E comete um monte de pecado. Porque fala que o Senhor Jesus levou o pecado na cruz. Sabe? Comete um monte de pecado e acha que está certo. Estão tirando os valores do Senhor Deus, está tirando o valor das coisas do Senhor. Foi isso que o Senhor me trouxe quando eu li sobre os serafins. O verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Eu lendo isso aqui agora, o Senhor me fez eu voltar ontem no culto, no meu ministério, na minha igreja. Ontem o culto lá, o Senhor estava falando muito sobre a adoração. A adoração ao Senhor. O Senhor levou a falar também sobre, muitas das vezes, a gente se ajoelha para falar com Deus e a gente acaba de ajoelhar e já fala, Senhor, vai lá, Pai amado, encontra aquela pessoa, Pai, que o Senhor venha colocar as tuas mãos poderosas, vai queimando, vai repreendendo todo mal, e nós nos esquecemos de primeiro adorar ao Senhor. Primeiro a gente tem que chamar a presença do Senhor para aquele momento. Senhor, glórias a ti, Pai, louvado seja o teu santo nome, tu és santo, tu és poderoso, tu és grande, Pai amado. Que a tua presença, Pai, esteja aqui, Pai amado, junto conosco, né? Em vez de já chegar e já meter pedido na orelha de Deus. Né? Primeiro que a gente venha adorar o Senhor. Adorar ao Senhor, adorar ao Senhor. E os serafins, eles estavam ali fazendo isso. Eles tinham reverência ao Senhor e estavam adorando ao Senhor, porque eles estavam dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Depois que a gente adora ao Senhor, depois que a gente... como que é a palavra? Depois que a gente decreta que o Senhor ele é Deus Todo-Poderoso, aí sim a gente vai colocar as nossas petições diante do Senhor. O verso 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Olha só a presença do Senhor, né? A grandeza dessa presença. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Porque o Senhor, o Senhor Deus, nessa época não existia Jesus, ele não era nascido ainda, mas a presença de Deus, ela era forte, ela era poderosa. Né? Depois veio Jesus, que veio para pegar os nossos pecados, as nossas fraquezas, o nosso direito à salvação, e levou na cruz do Calvário. E ele, levando as nossas misérias na cruz do Calvário, ele deixou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, a grandeza do Senhor, ela ainda permanece entre nós. A grandeza do Senhor, ela está sobre nós. Como Davi disse, né? Pode tirar tudo de mim, Senhor, mas não tire de mim a tua presença. O 5. Então disse eu, ai de mim, isso é Isaías tendo a visão. Né? Então, quando ele viu toda essa grandeza, todas essas coisas, ele ficou temeroso. Então, ele falou, ai de mim, Senhor, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia.
Então, quando o Senhor mostrou toda essa grandeza para Isaías, ele chegou e falou: meu Deus, mas eu sou tão falho, sou tão pecador, eu não mereço tudo isso. Como que o Senhor vai me usar com todas as minhas falhas? E isso já aconteceu muitas vezes comigo, e com cada uma de nós, muitas das vezes já aconteceu. Interessante que, às vezes, a gente pega, faz alguma coisa que a gente sabe que desagrada ao Senhor, ou de repente a gente faz, a gente não tem muita noção, mas o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco, porque a gente sente, por mais que a gente faça alguma coisa que na hora não teve noção do que foi, mas a hora que acabou aquilo ali, o Espírito Santo de Deus vem e nos toca. Ele vem e, de alguma forma, sabe, já teve vezes de eu fazer alguma brincadeira, alguma coisa, e a hora que eu terminei de falar, eu falei, vixe, fiz caca, né? Sabe, porque o Espírito Santo de Deus já tocou, né? Então, Isaías, ele chegou e falou assim, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. E olha só, o Senhor me levando a algo. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não agradou ao Senhor, e de repente isso nos impede de deixar que o Senhor venha nos usar. Sabe? Porque aí o inimigo, ele vai pegar aquela falha tua, aquela brecha que você deu, e vai começar a falar na sua cabeça. Mas você vai fazer tal coisa? Você vai ter coragem de ir para a igreja? Você vai ter coragem de chegar lá e cumprimentar os outros e dar glória a Deus lá dentro? Sendo que você fez tal coisa? Então, se a gente fizer qualquer coisa que o Espírito Santo de Deus venha e nos alerta que aquilo não foi legal diante de Deus, sabe? Que foi uma falha nossa, foi uma brecha que, de repente, a gente pode ter aberto essa brecha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é: Senhor, me perdoa, Pai amado. Me perdoa, me purifica. Como aqui aconteceu com Isaías, o Senhor, quando ele falou, né? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava muito temeroso, até porque o Senhor permitiu, né, que ele visse toda aquela grandeza do Senhor. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluias. Então, a partir do momento que, de repente, a gente faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, ou que mesmo a gente se sinta inferior, porque, olha, teve uma época que eu conheci uma pastora, e eu olhava para aquela pastora, eu achava que ela era o cara, sabe? Eu olhava para ela, parece que eu tinha até medo de chegar perto dela. E eu tinha medo de ler uma palavra dentro da casa do Senhor, perto daquela pastora. Como que se ela fosse me olhar, sabe, ver ali eu lendo alguma coisa ou falando alguma coisa, e que ela falasse: nossa, mas ela não é de nada, ela, sabe, alguma coisa assim. Então, eu comecei a olhar para o homem como que se ele fosse o grande. E muitas das vezes a gente fica intimidado perante alguém. E hoje em dia, eu estou congregando com essa irmã, e olho para ela de igual para igual, não porque eu cresci, entendeu? Mas porque o Senhor me ensinou que o único grande é Deus. O único grande é o Senhor. E quando nós nos sentimos dessa maneira,
quando nós sabemos que o Senhor quer que a gente vá fazer alguma coisa, quando nós sabemos que o Senhor ele está nos enviando para algum lugar, quando nós somos convidados para ministrar alguma coisa, hoje não é diferente, porque o Senhor nos purifica, o Senhor que purifica os nossos lábios. É o Senhor que coloca, que ele pega ali o anjo, manda anjo, você vai lá pegar aquela brasa viva e vai colocar nos lábios da minha filha. Porque eu quero usá-la conforme a minha vontade. Hoje não é diferente disso. Hoje nós não temos que nos sentir menores. Nós não temos que nos sentir nada. Porque quem nos capacita é o Senhor Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, aquele serafim, ele veio, ele pegou e vieram do Senhor, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E essa brasa viva, ela é tão, tão poderosa, sabe? É como que se o Senhor, ele pessoalmente pegasse as mãos dele e tocasse nos nossos lábios. Porque a partir do momento que o serafim pega essa brasa viva com uma tenaz, ele está colocando a diferença da grandeza do Senhor com a impureza do ser humano. Que nem o serafim, ele toca naquela brasa viva. E assim ele faz nos meus lábios e nos seus lábios nesse dia de hoje. Você é preciosa para Deus. O Senhor quer, se Ele te mandou, vai e faça. Aleluia. Se Ele tocou em você para que você fosse, sabe, se você, já aconteceu muito isso comigo. Eu estar em alguma coisa e, de repente, eu ouvi vozes através do muro. E a hora que eu ouvi voz através do muro, o Senhor falou comigo. Aquela pessoa é importante para mim. E teve um dia que eu peguei e coloquei uma escada perto do muro, subi e falei para o irmão. Falei, irmão, o senhor está falando com o irmão. Eles estavam fazendo serviço na casa de um vizinho meu. E falei aquilo que o Senhor tinha falado comigo. Então, não é diferente no dia de hoje. Muitas das vezes a gente se acha incapaz. É o que estava acontecendo com Isaías. Ele estava ali se achando incapaz. Ele achava que ele tinha os lábios impuros. E ele estava no meio de um povo que Deus me livre. Porque aquele povo era só misericórdia do Senhor. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quem tira as nossas iniquidades e quem purifica os nossos pecados é o Senhor. É o Senhor. Não é o irmão, não é a irmã, é o Senhor Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então, a partir do momento que Isaías ele se sentiu pequeno, ele se sentiu com os lábios impuros, o Senhor foi ali e purificou os lábios dele. O Senhor está purificando os meus lábios nessa manhã, o Senhor está purificando os seus lábios nessa manhã. Aí o Senhor, interessante isso, quando o Senhor fala, a quem enviarei? Né? Sendo que ele poderia ter falado diretamente para Isaías, eu estou mandando você ir. Aí ele falou, quem eu enviarei? Porque ele queria saber a disponibilidade de Isaías. Então, o Senhor, hoje, ele está querendo saber a nossa disponibilidade de ir fazer aquilo que ele quer.
O Senhor, ele já purificou os nossos lábios. Ele já tirou as nossas iniquidades. Aleluias. Então, ele está nos perguntando: quem eu enviarei? Você está disponível para ir? Aleluia. Esteja disponível para ir. Esteja 100% na presença do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai amado. Aleluia. O Senhor já me purificou. O Senhor já tirou as minhas iniquidades, grande Deus. Aleluia. Então disse ele, depois que Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Aleluia. Quando eu li esse verso 10, na hora eu não consegui entender, sabe, o que o Senhor estava falando. Mas aqui dá a impressão que o Senhor está falando para Isaías: ó, você vai endurecer o coração desse povo. Mas não, o Senhor, ele não estava querendo endurecer o coração daquele povo, ele estava fazendo uma constatação de que aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo era rebelde. Então, muitas das vezes, sabe aquela pessoa que, de repente, você começa a falar de Deus e você fala alguma coisa, tal, e aquela pessoa começa a rebater você dentro da palavra? Já, principalmente aquelas pessoas que são usuários, né, moradores de rua, alguma coisa, que, se a gente perceber, a maioria, eles são conhecedores da palavra. A maioria é afastado da casa do Senhor. Tem muitos que são pastores, tem alguns que são presbíteros, né, que são obreiros da casa do Senhor, e acabou saindo, entrou na vida de pecado, tal, e faz um monte de coisa errada. Aí você vai falar de Deus para eles, eles começam a rebater você, e duro que é dentro da palavra. Lá tem isso, tal, que não sei o que lá, mas Deus fala isso, mas Deus não sei o que lá, não sei o que lá. Então, essa pessoa é uma pessoa de coração duro. É uma pessoa de coração duro. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar de Deus para aquela pessoa. Não é por isso que Isaías ele ia virar as costas para aquela pessoa, não. Sendo que o Senhor mandou para que ele fosse pregar para aquela pessoa. Mesmo sabendo que tinha um coração duro. Mesmo sendo constatado que tinha um coração duro. Aleluia. Então disse eu, o verso 11, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Então vai se falar do Senhor até que começa a acontecer coisas em volta daquelas pessoas para que elas consigam abrir os olhos. É isso que o Senhor manda para que a gente faça. Ele colocou a brasa viva sobre os nossos lábios, ele tirou todas as nossas impurezas, todas as nossas fraquezas foi tirado pelas mãos do Senhor. E ele está pedindo de nós a nossa disponibilidade de pregar a palavra, independente daquela pessoa, de como ela seja. Chegar naquela pessoa e falar do Senhor Deus. Porque o Senhor, ele vai criando situações para aquela pessoa. Porque eu tenho aquelas pessoas que somente ouvem, né? E não dão vazão para a palavra do Senhor, mas quando começa a ouvir a palavra do Senhor, quando começa a ver o que está acontecendo, porque o Senhor vai criando situações em volta da gente. Isso aconteceu comigo e com muitas das irmãs que estão
nesse grupo, o Senhor ele começa a criar situações em nossa volta, porque ele quer que a gente venha chegar onde que ele determinou que chegasse. O escolhido, ele não tem escolha. Muitas das vezes eu ouvia eles falar, o escolhido não tem escolha, aqui não sei o que lá, tal. Mas realmente não. Esses dias tinha um irmão pregando lá na igreja, ele falou sobre Abraão, né? Que o Senhor fez uma promessa a ele, que ele seria uma nação, né? Que teria um filho da promessa. E sobre Jacó, não, pai de Jacó. Eu estou de idade, gente. Estou esquecendo todo o nome das pessoas. Isaac. Exato. Abraão, né? Sara era estéril, mas o Senhor deu uma promessa para eles. Então, Abraão, ele não orou para que Sara engravidasse. Aconteceu, porque o Senhor prometeu. Mas Isaac, Rebeca, ela também não tinha filhos. Mas Isaac foi lá, botou o joelhão no chão e foi orar. Então, aquele que o Senhor prometeu, aquele que o Senhor falou, eu vou fazer. Ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro. Que aquilo que o Senhor falou que vai fazer, vai fazer. Mas tem aquele que tem um destino diante de Deus, vamos dizer assim, mas o Senhor não falou para ele, eu vou fazer tal coisa na sua vida, eu vou fazer tal coisa por você. Você tem que colocar o joelhão no chão, sim, e falar com Deus e pedir para Deus. Porque ele orou ao Senhor para que a esposa dele tivesse filhos. E veio Jacó e Esaú. Então, engraçado que a gente ouve tanta coisa de Deus, a gente lê a palavra, e muitas das vezes passa muita coisa batida, né? E na hora que o irmão estava falando isso, eu fiquei olhando assim, sabe, prestando atenção, falei, meu Deus, e é verdade, está tão na cara da gente, mas muitas das vezes a gente nem percebe, né? Mas é isso mesmo, sabe? Aquele povo que o Senhor vai trazer para ele, que o Senhor falou, eu vou fazer. Tanto que o Senhor mandou que Isaías fosse e falasse para o povo. Aí Isaías perguntou para ele, mas Deus, até quando vai ficar isso? Até quando? Até quando? Aí o Senhor falou, até quando começar a ter escassez das coisas, quando começar uma pessoa morrer aqui ou morrer ali. Aí aqueles que eu falei que eu vou fazer, eles vão se voltar para mim. Aleluias. Então, o que o Senhor deixou para nós? Para que a gente vá e fale do Senhor para essas pessoas. Independente se tiver coração duro ou não. Vai e fala. Porque o Senhor já tocou nos nossos lábios. O Senhor já tirou as nossas iniquidades. O Senhor já perguntou sobre nós, sobre a nossa disponibilidade. Nós estamos disponíveis para fazer o ID do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. A nossa disponibilidade de estar na presença dele. Aleluia. E o Senhor, verso 12. E o Senhor disse, afasta dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Aleluia. Então, qual que é a finalidade de tudo isso? Nossa, faz quase um mês que eu estou com a garganta ruim. O Senhor nos mostra a grandeza dele. O Senhor coloca sobre nós a maneira que ele quer que a gente haja. Primeiro, ele nos mostra a grandeza dele, para que a gente venha se render aos pés dele de uma maneira, assim, tremenda.
né? E pergunta sobre nós, a nossa disponibilidade, é isso que o senhor está falando conosco hoje de manhã. Ele pergunta para nós sobre a nossa disponibilidade, porque quando ele perguntou realmente para Isaías, né, quem eu enviarei, Isaías estava ali, envia a mim, Senhor. Então, que a gente venha falar isso com o Senhor, envia a mim, Senhor amado. Eis-me aqui, Senhor. Porque tem pessoas que falam, eu não falo para Deus, eis-me aqui. Mas nós temos que falar assim, envia-me a mim, Senhor Deus. Porque o Senhor nos escolheu como vasos. O Senhor nos escolheu para estarmos na presença dEle. O Senhor nos escolheu para levar a palavra dEle. Se a gente ficar dentro de casa, você está levando a palavra do Senhor para quem? Quem que nós vamos alcançar? Fica difícil. Aleluia. Aí, que a gente vá e fale do amor do Senhor, que a gente venha falar para as pessoas se arrepender dos seus pecados, que a gente não venha se sentir diminuído, que a gente não venha se sentir pequenino, porque o Senhor é que trabalha nas nossas vidas. Aleluia. O meu pastor, ele fala assim, que quando uma pessoa chega para ministrar na igreja e fala assim, eu não sou nada nem ninguém. Ele fala, eu não gosto e falo para a pessoa, não fala desse jeito. Nós somos servos de Deus. Né? Nós somos pequenos, nós temos que diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. Né? Mas nós temos valor. Nós temos valor. Aleluia. Então, que a gente venha se sentir realmente um vaso do Senhor. E que a gente venha falar da palavra do Senhor, independente de quem quer que seja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou continuar, não vou falar mais, porque se eu continuar falando, vai ser de mim, e o que o Senhor quer falar conosco realmente nessa manhã é isso. Que Ele já nos purificou, que Ele já tocou em nossos lábios com as mãos dEle, que Ele já nos enviou, né, que já nos chamou para que a gente vá, para que a gente se lance na obra do Senhor, né, para que a gente esteja disponível para fazer a obra do Senhor, independente de quem quer que seja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, pastora. Que a gente fique firme, né? Seguindo em frente, não parar. O medo nos para, muitas vezes. E que a gente siga aí em frente. O medo, sabe? E o fato da gente se sentir um nada realmente, porque aí o inimigo ele começa a usar isso para minguar a gente. Né? A gente vai começar a se sentir tão inferior, né? Que essa é a palavra, tão inferior, que a gente começa aí vai se afastando, sabe? A gente não deixa Deus nos usar. Verdade. Alguém quer falar algo? Eu vou tirar uma foto. Quem puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Eu vou falar já. Espera aí. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Espera aí que não deu certo. Apareceu aqui uma mensagem. Aí foi na foto. Então, vou falar de novo. 1, 2 e já. Aí. Não sei o que está acontecendo, gente. Espera aí. Não sei o que tá. Fazer... Não, ele está saindo uma mensagem. Está saindo uma mensagem bem na hora que eu tiro a foto. Espera aí. 1, 2 e já. Aí, agora foi. Deu certo. Alguém quer fazer pedido? Eu vou ler os pedidos aqui. Ana Paula está pedindo oração pela tosse que faz mais de 20 dias.
Mais alguém? Eu também quero pedir pela minha família, pela saúde. Mais alguém quer pedir? A Mi está pedindo oração por ela e pela família. A Cris também está pedindo pela família. Mariana está pedindo pela família e trabalho. Pastora Meire, pode orar por esses pedidos? Uhum. Aleluias. Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na tua presença, Pai, nesta manhã, Deus. Agradecemos a Ti, Pai, por nos permitir estarmos aqui, Pai amado, em união nesta manhã, Deus amado. Obrigado, Senhor, por me permitir, Deus, estar aqui com as Tuas filhas. Pai, eu peço ao Senhor, Pai amado, que nesta manhã, Pai, o Senhor vá de encontro a Ana Paula, Pai amado, que está tossindo, Senhor, há vários dias, grande Deus. E nós sabemos, Pai amado, que essa tosse está em geral, Pai amado, e eu peço pela tua filha, Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai amado, e peço a ti também, Senhor, por cada vida, Pai, por cada um, grande Deus amado, que está, Senhor, com essa tosse, Pai, que está generalizada, Pai amado, pelo esse Brasil inteiro, grande Deus. O Senhor é um Deus, Pai, onipresente, onisciente, Deus amado. Eu sou limitada, Pai, mas o Senhor não é, grande Deus amado. Alcança cada um, Deus. Senhor, vá de encontro a Raquel, Senhor, a família dela, Pai amado, a saúde, grande Deus amado. Que o Senhor venha resgatar, Senhor, aqueles a quem ela coloca, Pai, na tua presença, grande Deus amado. Senhor, vai de encontro a Mariana, Pai, que ela está pedindo também pela família, Senhor, pelo trabalho, grande Deus amado. O Senhor é o Deus poderoso, Pai, envia anjos, grande Deus amado, dentro do lar da tua filha, Pai. Senhor, vai de encontro a Michele, Pai amado, que está pedindo pela família, grande Deus. Senhor Jesus, vai de encontro a Cristina, Pai, que também está pedindo pela família, Deus. Aleluias. E eu peço a Ti, Pai amado, que o Senhor vá de encontro, Pai, a cada uma das Tuas filhas, Senhor, que faz parte desse grupo, Pai amado, chamado, Senhor, Mulheres Extraordinárias, Pai. Que existe mulheres, Pai amado, deste Brasil inteiro, grande Deus. Que o Senhor vá de encontro a cada uma, Pai. Que o Senhor vá de encontro às famílias, Pai amado, aos lares, grande Deus amado. Que o Senhor vai colocando por terra, Pai, todo impedimento, grande Deus amado. O Senhor, Deus amado, vai de encontro a cada uma das tuas filhas, Deus, que está diante de ti, Pai, na tua presença. Aquelas, Pai amado, que estão se sentindo inferiores, Pai amado, que o Senhor vá lá, grande Deus, com a tua brasa viva, Pai, sobre os lábios daquelas tuas filhas, Pai amado, e digas a elas, Santo Deus, que o Senhor está querendo enviá-las, Pai, para fazer a tua obra, Pai amado, aleluias, Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos ser purificados pelo Senhor, Pai, a cada dia, grande Deus amado. E que nós venhamos estar disponíveis, Pai, para estar na tua presença, Pai amado, para fazer o teu ID, em um nome do Senhor Jesus. Em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meninas. Obrigada, pastora Meire, mais uma vez. Que Deus abençoe você. Muito, muito, muito. Muita Oi, saúde. Nilza. A Nilza. Ana Paula, Odete, Camila, Michele, Silmara, que está aparecendo aqui para mim. Mesmo de óculos, ainda tem que fazer assim. Oh. Cristina, beijo. Beijo, obrigada, meninas. Tenham um dia maravilhoso, abençoado, de muita saúde, muita alegria. Oi, bebê. Ah, é a filhinha da Mi. Deus abençoe. Ela olhando. Um beijo, fiquem com Deus. Paz. Paz.